Vai ter acordo, não vai? Lá atrás houve uma proposta de acordo, estudos foram feitos, mas parece que não era bem daquele jeito. O prefeito Silvio Barros, no começo do mandato, falou: opa, não, essa proposta aí não quero nem conversar. Tem novidades desse caso, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você de casa também. Temos novidades, daqui a pouco o prefeito participa do programa, tá? Essa briga com a Sanepar. O prefeito disse que não é briga, não. Mas é o embate com a Sanepar, esse rolo da Sanepar. A empresa está operando na cidade sem contrato. O contrato que tinha, a justiça diz que ele não é válido. Mas e aí? Vai ficar até quando? Ano passado, a prefeitura recebeu uma proposta da Sanepar de 300 milhões, mas para ficar até 2040. Só que o atual prefeito discorda desse valor. Falou, eles não consideraram, por exemplo, o tanto que a empresa lucrou durante o período. Então esse estudo está errado. O prefeito acaba de encomendar um novo estudo para saber qual o montante do valor. Será que a prefeitura tem realmente que pagar a Sanepar ou tem a receber? Daqui a pouco o prefeito vai participar do programa, Juliano. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto com mais detalhes aqui. Ô Márcio, mais uma informação que é destaque no Brasil todo, já ganhou ainda mais destaque no final de semana, sobre os 4 homens que estão desaparecidos em Icaraíma, aqui região noroeste do estado. 3 deles teriam vindo do estado de São Paulo para cobrar uma dívida de em torno de R$1 milhão e sumiram. E um detalhe, onde eles teriam ido, os proprietários ou o proprietário do local também sumiu, ele mais o filho dele. Tá estranho essa situação, hein, Márcio? Pois é, Juliana, a gente pode estar diante de uma chacina que aconteceu aqui no Paraná e que está mobilizando as forças de segurança em Icaraíma, aqui no extremo noroeste do estado, para frente ali de Umuarama, em Icaraíma que esse caso teria acontecido. Esse caso não é de hoje. Na verdade, faz exatamente uma semana que o caso começou a se desenrolar, tá? Tudo gira em torno de uma dívida que seria em torno de R$1 milhão. Um grupo de São Paulo saiu de São Paulo, de São José do Rio Preto, veio aqui para o Paraná para cobrar essa dívida, tá? E desapareceu. E como é que a polícia sabe desse R$1 milhão? Porque a esposa de um dos homens que veio de São Paulo para cá, ela procurou a polícia lá em São Paulo, porque ela tinha um combinado com o marido. O marido tinha dito, tô indo para o Paraná cobrar uma dívida de R$1 milhão. Tô indo com mais 2 amigos. Se você não conseguir falar mais comigo, avisa a polícia. Isso foi na segunda-feira da semana passada. Então hoje faz uma semana que eles saíram de São José do Rio Preto, 3 homens saíram de lá, vieram para cá, encontraram uma quarta pessoa em Icaraíma e ali começaram a ter essa negociação. A informação que a polícia tem é que eles, na segunda-feira, chegaram a ir até um sítio onde funciona um pesqueiro, que seria, portanto, de pai e filho. Lá eles foram para cobrar um determinado valor, essa dívida seria de R$1 milhão, e prometeram voltar no dia seguinte. E desde então, desde a terça-feira da semana passada, esses 4 homens, ninguém consegue falar com eles, a família deles não consegue contato com eles. A polícia foi informada na terça-feira da semana passada, quando essa mulher disse lá em São Paulo, olha, meu marido foi para lá e deixou de manter o contato. Então a polícia de São Paulo repassou essa informação para a polícia do Paraná e começaram a procurar por esses 4 homens, portanto. E aí, Juliano, a polícia de lá chegou a ir até a casa dos suspeitos, que é um pesqueiro no sítio. Foram lá e chegaram a conversar com o pai e filho, dizendo, vocês têm algum envolvimento? Que os homens sumiram. A informação que a gente tem é que eles teriam vindo aqui. E a princípio, os 2 disseram, olha, veio um pessoal aqui mesmo, a gente não sabe de nada, não temos envolvimento. A polícia desconfiou. No outro dia, quando a polícia voltou lá, cadê o pai e filho? Sumiram, fugiram, não foram localizados. Ontem, a polícia fazendo o trabalho, olha a quantidade de viaturas, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, fazendo o trabalho de buscas, tanto pelas possíveis vítimas, quanto pelos 2, aí o pai e filho. A polícia encontrou o carro deles,
o carro do pai e do filho, e uma arma, uma espingarda calibre 12, que agora a polícia apreendeu, vai para uma perícia para saber se foi usada recentemente ou não. Então, nós estamos falando de uma possível chacina desses 4 aqui, Juliano. Vamos lá. O Alencar, que é o primeiro, o Alencar seria de Icaraíma, tá? Seria o contato que os outros 3 tiveram lá na cidade. Eles chegaram em Icaraíma e foram recebidos pelo Alencar. O que a polícia precisa saber foi o Alencar que contratou os 3? O Alencar foi contratado por alguém para contratar os 3? Qual o envolvimento dele? A polícia ainda não tem muito claro qual é o envolvimento do Alencar. Mas além do Alencar estar desaparecido, estão desaparecidos o Diego, o Robisley e o Rafael. O Diego, o Robisley e o Rafael são de São José do Rio Preto. Essas fotos, inclusive quem está na live está acompanhando, foto que eles tiraram no momento que saíram de São José do Rio Preto. O Diego tirou essa foto junto com os amigos e mandou para a mulher, dando aquela orientação. Se não conseguir mais falar comigo, acione a polícia. E isso aconteceu. Quem são os 2 suspeitos? Pai e filho. Seu Antônio e o Paulo Ricardo Buscariolo. Eles são donos de um pesque-pague, de um pesqueiro, na zona rural lá de Icaraíma, num local chamado, uma localidade conhecida como Vila Rica do Ivaí. Eles têm uma propriedade lá e esses 2, a família, portanto, estaria com essa dívida de em torno de R$1 milhão que não se sabe do que é. Se é uma negociação imobiliária de algum terreno, o que está envolvido nesse valor. E esses 2 já estão com mandado de prisão em aberto. A polícia já recebeu isso, a justiça já mandou prender e os 2 já são considerados foragidos, estão sendo procurados em toda a nossa região. A polícia está de posse, Juliano, da última imagem dos 4 desaparecidos, que foi quando eles estavam em uma padaria, uma panificadora lá em Icaraíma a semana passada. Essa é a imagem que mostra os rapazes chegando ao local, eles estão acompanhados ali do Alencar. Então, essa é a última imagem que a polícia tem. Provavelmente, ali foi o encontro deles. Dali, eles teriam partido para a investida de tentar receber, a primeira vez, tentar receber a dívida com o pai e filho. Possivelmente, dali eles partiram e podem ter partido para a morte, tá? O que a polícia, uma das linhas de investigação eles foram na primeira vez, deram um susto, disseram, amanhã a gente volta. E quando eles voltaram, eles caíram numa armadilha, numa tocaia, porque o pai e o filho podem, tá gente? Podem ter executado os 4 indivíduos aí que até agora a polícia não encontrou. Lógico que existe a possibilidade deles estarem vivos, de repente amarrados em algum lugar, essa possibilidade existe, tanto que, olha só, essa imagem que quem está na live está acompanhando, esse é um dos helicópteros da Polícia Militar do Paraná, que eles conseguem fazer uma varredura na região ali, detectando ondas de calor no meio da mata, nas proximidades das margens do rio. Equipes do Corpo de Bombeiros já estão fazendo esse trabalho de buscas pelas margens do rio, estão usando até um sonar ali para poder tentar encontrar algum vestígio de alguma coisa, corpos, arma, carro, porque a princípio o carro qual o carro que os 4 estavam? A polícia não sabe, tá? Eles teriam vindo com uma caminhoneta de São Paulo, mas cadê essa caminhoneta? A polícia não encontrou. A polícia só apreendeu o carro que seria da família, do pai e filho, e inclusive uma arma de fogo, uma espingarda calibre 12. Então são muitas informações desencontradas que a polícia está buscando encontrar. Primeiro, onde estão esses 4? Eles foram vítimas de algum crime? Quem cometeu esse crime foi o pai e filho mesmo? Agora vamos lá para uma continha básica, Juliano. 4 caras. Vamos ser sinceros? Ninguém cobra uma dívida usando estilingue. Vamos concordar? Eu fui contratado para cobrar uma dívida.
O cara não vai em missão de paz, não é? Com um estilingue ou um botão de rosas. E aí os 4 serem surpreendidos só por 2, pai e filho, será que não tem mais gente envolvida? Será que não tem outras pessoas envolvidas, além do pai e filho, que já são dados como procurados pela polícia? História muito estranha, não tá? A história está estranha. Se apura o caso, ou segue uma linha de investigação de que pai e filho poderiam ter matado os 4, mas não foram localizados nem os corpos e nem os 4. E nem pai e filho também. Não. Então, e o veículo também que eles utilizaram também não foi encontrado, né, Marcos? O carro deles, a caminhonete que eles veio de São Paulo para cá, a princípio não foi localizado. Também não foi localizado. Provavelmente a polícia já conseguiu imagens de câmeras de segurança da cidade que podem ter identificado qual exatamente o veículo, né, Márcio? Sim, não, e a polícia sabe qual é o carro deles, porque a esposa de um deles avisou a polícia lá em São Paulo. Já passou todas as informações. E esse carro? Quem estaria com o carro? Teria fugido com o carro? O carro foi levado para onde? Será que teremos novidade ainda no decorrer da semana, Márcio? Não, com certeza. A gente espera que sim. A polícia tem um trabalho muito, muito importante para fazer. Tem uma outra questão que a polícia provavelmente já está... Lógico, a polícia está atenta a isso, né? Esses rapazes que vieram de São Paulo para cá, primeiro que são profissionais, né? O Neninho lembra bem, não se contrata qualquer um para fazer cobrança de uma dívida no valor de R$1 milhão. E ainda para vir de um estado para o outro, né? Não é? Então, assim, esses rapazes, eles estavam com telefone celular? Se estavam com o celular, a polícia provavelmente já tenha pedido para a Anatel ou para o órgão responsável a identificação do sinal desses celulares. Né? Por onde andaram esses celulares? Qual foi o último ponto? Qual foi a última torre que mandou sinal para o celular? Porque eles conseguem fazer isso na investigação, a polícia chama de triangulação de informações. Foi uma triangulação que a polícia fez, por exemplo, para chegar num caso aqui em Maringá. Todo mundo conhece o caso do maníaco da torre, lembra? A polícia fez a triangulação do celular dele com os locais onde as vítimas foram encontradas. E pela torre de celular, a polícia sempre via que ele estava próximo de onde as vítimas foram encontradas. Então, nesse caso, aí cabe à Polícia Civil, que está no caso também, acompanhar e fazer esse monitoramento. Né? Qual foi o ponto? Para saber o seguinte: os celulares dos 4 estavam na região do sítio da família Buscariolo. Nesse momento que eles estavam lá, os celulares de pai e filho também estavam lá, naquela região, tá? O celular do pai e filho saiu daquela região e foi para outra região depois que os homens estiveram lá, que mostraria, de repente, uma desova do corpo. Então, a polícia está trabalhando com a inteligência também, as viaturas da Polícia Civil, que eles estão no caso, o grupamento aéreo da Polícia Militar fazendo sobrevoos, e eles retomaram agora à tarde as buscas. Hoje, Juliano, é o 6º dia de buscas. Lógico que da noite de sexta-feira para cá, esse caso ganhou uma repercussão estadual e no final de semana nacional. Por quê? Porque chegaram os reforços. Nos 2, 3 primeiros dias, eram os policiais da cidade mesmo que faziam buscas ali. Aí, como eles viram que a situação era muito grave, acionaram o comando da polícia, o comando da Polícia Civil, da Polícia Militar, e aí mandaram reforços, inclusive com o helicóptero, né, do BP-MOA, que é o Batalhão de Policiamento Aéreo. Então aí começou-se uma busca um pouco mais intensa e esse caso agora repercute em todo o Brasil, Juliano. E a gente segue acompanhando, inclusive destacando também na programação da Pinga Fogo FM. A gente vai voltar a falar desse assunto e surgindo novidades, inclusive, durante a tarde de hoje, para destacar também para quem nos acompanha. 12:13, esse fato chama a atenção já desde a última segunda-feira e agora ganhou ainda mais força nesses dias, qual deveremos ter novidade